vocês? Estou de volta com mais um vídeo no canal. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre mais um caso, e o caso dessa vez é do Robert Joy Long e da Lisa McVeigh. Esse caso eu tive, assim, um contato com ele primeiro num filme da Netflix. Eu não sei se vocês já viram, mas Acredita em Mim, a história de Lisa McVeigh. Eu vou deixar ele aqui, a fotinho. Gente, eu me surpreendi muito com esse filme. Ele é incrível, ele é em história real, né? É basicamente uma menina que ela foi sequestrada e o sequestrador livra ela depois de umas horas. E aí ela tem que ir na polícia, falar o que ocorreu e tentar fazer eles acreditarem, porque ninguém acredita. Isso que foi o que mais me comoveu. Porque ninguém acredita na história dela, ninguém acredita em nada que ela fala. Acham que ela só fugiu e pronto. E depois voltou pra casa. Nossa, cortou meu coração, porque você vê tudo que ela passa. No final ninguém acredita. Nossa, aquilo me doeu tanto. As 3 vezes que eu assisti esse filme, eu chorei em todas. Mas, ai, dá uma raiva. É um filme que dá uma agonia, porque ninguém acredita e dá raiva ao mesmo tempo de toda a situação. Mas enfim, é um filme que vale muito a pena. Recomendo, então vejam. Aí depois que eu vi esse filme, eu fiquei pensando assim por dias. E eu falei, não, vou fazer um vídeo. Aí eu até pesquisei se alguém tinha feito vídeo e já tem várias pessoas que fizeram um vídeo do caso, pessoas assim famosas. Mas aí eu falei, deixa pra lá, eu vou fazer do mesmo jeito, porque é uma história que me comoveu bastante. E olha que ela nem morreu, mas esse foi o caso que mais mexeu comigo e eu não sei porquê. Mas mexeu muito comigo e eu resolvi fazer. Então vocês já viram? Vejam de novo. Quem não viu, fica aí. E vamos começar a história. Robert Joy Long, mais conhecido como Bob Joy Long, ele nasceu em Kenova, West Virginia, no dia 14 de outubro de 1953. Ainda criança, ele se mudou para a Flórida e ele foi criado pela sua mãe, a Louetta Long, que tinha acabado de se divorciar do pai do Bob, que era o Joy Long. Com 14 anos, o Bob ele conheceu a Cindy Brown, que tinha 13 anos, e aí eles começaram a namorar. Já na casa do Bob, ele estava muito incomodado com a situação ali que sua mãe estava passando. Ela saía com vários homens diferentes quase todos os dias. Ela também trabalhava em vários bares noturnos e isso incomodava muito o Bob. E depois de 3 casamentos falhos, ela ainda estava ali à procura do seu grande amor. Ainda na adolescência, o Bob ele foi diagnosticado com a síndrome de Klinefelter, que é quando o homem ele nasce com um cromossomo X a mais. Ali na puberdade, ele começou a desenvolver mamas, então ele sofreu muito bullying na escola. Ele conseguiu fazer a cirurgia para remoção das mamas, só que ainda assim ficam umas cicatrizes e ele sentia muito mal, mexia muito com a autoestima dele. Até eu vi em sites que ele não gostava assim de tirar a camiseta, em lugares com piscinas, ele não se sentia à vontade. Até mesmo tendo relações com a sua namorada, ele não tirava a camiseta, era tipo, tudo no escuro e ele com camiseta, porque ele não se sentia bem com aquelas cicatrizes. Em 1972, quando Bob tinha 18 anos, ele foi para o exército e 2 anos depois ele pediu assim em casamento e no dia 25 de janeiro de 74 eles se casaram. Nesse mesmo ano, em abril, o Bob ele sofreu um acidente muito grave de moto. Ele estava a pouco mais de 100 km por hora e foi arremessado do veículo e sofreu graves lesões na cabeça. Depois desse acidente, a vida do casal mudou completamente. A Cindy ela estava grávida do seu primeiro filho, o Christian, e ela se via obrigada a ficar em casa ali pra cuidar do marido, né? Nessa recuperação, né? Depois do acidente. E aí ela começou a observar que depois do acidente, o Bob ele mudou completamente. Porque antes ele tratava ela muito bem, sabe? Como uma rainha mesmo. Ele fazia tudo por ela, era muito carinhoso, enfim. E depois desse acidente, ele mudou. Ele começou a maltratá-la tanto psicologicamente quanto fisicamente. Era ignorante com ela, insultava, falava que ela estava feia, estava gorda, não sabia fazer nada, enfim. Insultava de todas as formas possíveis. Um pouco depois do acidente, o Bob ele foi dispensado do exército por conta da sua questão, né, de saúde. E depois de um ano, o Bob teve seu segundo filho. Mesmo depois desse segundo filho, o Bob ainda continuava desequilibrado, ele batia muito na Cindy, ela sempre tentava fugir.
Só que ele sempre convencia ela a ficar, ele usava uma chantagem emocional e ela sempre acabava ficando ali. Em 1980, o Bob ele já estava casado há 6 anos e além de bater na mulher, ele traía ela já fazia um tempo. Ele via anúncios nos jornais de pessoas vendendo móveis de segunda mão, então ele pegava o contato e ligava. E aí se um homem atendesse, ele desligava. E se fosse uma mulher, ele ia puxando assunto, falava que queria ir lá na casa pra ver como eram os móveis, enfim, marcava uma visita. Aí chegando lá, se a mulher ela estivesse sozinha na casa, ele ia lá e atacava a mulher, enfim, vocês sabem. E se ela estivesse acompanhada, ele falava que não ia querer os móveis, que tinha desistido e ia embora. E a Cindy não sabia de nada que estava acontecendo, ela não descobriu nada. Em julho de 1980, eles se divorciaram. Mas o Bob ele manteve contato com os filhos, ele era muito presente, sempre estava ali para os filhos, então com os filhos nada mudou. Em março de 1984, começou a aparecer vários corpos de jovens mulheres em Tampa. A polícia ela já estava investigando todos esses casos e estavam loucos para parar esses serial killers, só que não tiveram muito sucesso. No dia 13 de maio de 84, encontraram o primeiro corpo da Angeon Chilong. Gente, eu não sei falar muito bem o nome, eu vou deixar ele aqui para vocês. Mas era uma menina de 19 anos, ela era bailarina de bares noturnos. Quem encontrou ela foram 2 meninos que estavam ali brincando na rua e viram o corpo dela ali de barriga pra baixo, com as mãos amarradas aqui pra trás e as pernas estavam abertas ao máximo e tinha uma corda no pescoço dela. Ela morreu asfixiada e foi encontrada fibras de nylon vermelho. Decorem isso, importante. Encontraram ali pelo corpo dela, só que não conseguiram achar a origem desse tecido. Dias depois, encontraram o corpo da Michelle Denise Sims, de 22 anos. Ela era prostituta, ela tinha uma corda em volta do pescoço e a sua garganta estava cortada. Os detetives conseguiram detectar marcas de pneu e aquele mesmo tecido ali de nylon vermelho, igual do outro crime. A semelhança desses dois casos é que as duas estavam nuas em lugares bem afastados da cidade. Em junho, uma zona de vegetação longe da cidade de Tampa, encontraram o corpo de Elizabeth Londenbeck, que era uma mulher de 22 anos. Ela estava vestida e não tinha marcas de agressão visíveis. Então eles ficaram na dúvida se essa vítima era do mesmo assassino dos casos anteriores. Chanel Devon Williams, ela foi encontrada numa área assim similar no mesmo ano, no início de outubro, e ela foi morta com um tiro. Quando as provas forenses foram analisadas, eles concluíram que a fibra de nylon vermelha eram as mesmas nos 4 crimes. No dia 15 de outubro foi o corpo de Karen Beth que encontraram. Já no dia 3 de novembro de 1984 foi a vez da Lisa McVeigh, que tinha 17 anos. Mas eu vou pausar aqui um pouco os casos do Bob e vamos focar agora na Lisa McVeigh e eu vou contar um pouco da história dela pra vocês. A Lisa ela nasceu em março de 1967 em Tampa, na Flórida. A Lisa ela teve uma infância e adolescência muito difícil. A sua mãe, Beth, era alcoólatra e drogada, então elas passavam por muitas dificuldades. E com 14 anos, a Lisa ela foi morar com a avó dela, a Diane, e o namorado da avó, o Morris Elwood. A Lisa também tinha uma irmã, que era a Lori, mas ela continuou ali morando com a mãe mesmo. Depois de um tempinho da Lisa morando ali na casa da sua avó, o namorado da avó começou a abusar dela tanto psicologicamente como sexualmente. A Diane, que era a avó da Lisa, ela sabia tudo o que acontecia, mas ela sempre acobertava o namorado, ela fingia que não tinha nada acontecendo. Isso me deu muita revolta, gente, é terrível. Então, no dia 3 de novembro de 84 foi onde tudo ocorreu. Nesse dia, a Lisa ia fazer um turno duplo na loja onde ela trabalhava em uma loja de donuts. E antes de sair de casa para ir pro trabalho, ela escreveu uma carta, porque naquele dia ela estava decidida que ia se matar. Ela fez uma carta de despedida, falando que não estava aguentando mais toda aquela situação que ela estava passando. E essa era a melhor forma de acabar com o sofrimento. Então ela fez essa carta, deixou ali guardadinha. Aí quando ela saiu do trabalho, ela saiu ali por volta das 2 da manhã. E fez o mesmo caminho que fazia sempre pra voltar pra casa. Ela tava ali com essa bicicleta. Então, quando ela tava ali passando
em frente a uma igreja, ela sentiu uma mão puxando ela. Então nisso a Lisa ela começou a gritar, ela ficou desesperada, ela ficou pedindo socorro. Então esse sequestrador pegou uma arma, apontou na cabeça dela e falou pra ela ficar quieta. E nisso já veio um pensamento que o namorado da avó dela fazia a mesma coisa com ela. Ele apontava uma arma na cabeça, mandava ela ficar quieta, enfim. Então meio que ela já estava acostumada, então na hora ela respirou e ficou quieta. Logo em seguida ele pegou uma venda pra colocar na Lisa. E eu até vi numa entrevista dela, ela falou que nessa hora ela forçou a mandíbula, ela contraiu a mandíbula dela. Aí ele amarrou a venda e na hora que ele tinha já amarrado, ela relaxou. Então com isso, quando ela contraiu, ficou assim bem justinho. Ele amarrou, aí na hora que ela relaxou, ficou um pedacinho assim pra ela ver aqui embaixo, na venda. Então isso ajudou muito ela. E aí depois que ele colocou essa venda, ele levou ela pro carro dele e abusou dela. E aí depois disso, ela sentiu que o carro começou a andar. E aí naquela brechinha que ficou ali da venda, ela conseguiu ver um pouquinho das luzes na rua. E aí ela viu a parte interna do carro, era um Dodge Magnum, que tinha os tapetes e bancos vermelhos. Isso a Lisa só estava se baseando por aquela brechinha, então ela via um feixe de luz, como eu falei, ela ia muito também pelo vento, pela intensidade do vento, então ela sabia mais ou menos a avenida que eles estavam entrando. Ela percebeu que eles estavam indo para o lado norte, pela Interestadual 275. E todo esse percurso que fizeram durou mais ou menos uns 20 minutos. E ali, quando eles chegam no local, ele fala pra Lisa se vestir, puxa a menina do carro. E aí a Lisa, ela sai do carro e percebe que eles entraram dentro de um prédio. Então a Lisa, ela começou a ficar muito mais atenta agora, porque ela pensava assim, nossa, se eu fugir, se eu conseguir sair viva, eu preciso ter cada detalhe aqui na minha cabeça pra, falar pra polícia e conseguirem pegar esse sequestrador. E aí, quando eles entraram já nesse prédio, ela viu que o tapete, ele era verde e tinha umas manchas amarelas e vermelhas. E aí eles estavam subindo uma escada e ela já começou a contar todos os degraus, que no total foram 19. Então ela já percebeu que esse apartamento ficaria num segundo andar. Entrando no apartamento, a Lisa, ela percebeu que o Bob estava segurando uma arma. E aí o Bob falou pra ela tirar todas as roupas e levou ela pro chuveiro. E ali no banheiro, ele tirou a venda dela e falou pra ela não olhar pra ele. Falou pra ela ficar com o olho fechado, senão ele ia matar. A Lisa ainda conseguiu olhar pra ele assim rapidinho e viu que ele tinha o cabelo castanho. E lá ele deu um banho na Lisa e depois que terminou o banho, ele pegou ela, colocou no chão e abusou dela ali no chão do banheiro. E aí depois disso, o Bob pegou a Lisa, colocou ela ali na cama dele, amarrou as mãos e as pernas dela. E a Lisa percebeu que o colchão era aqueles colchões d'água. E aí nisso, o Bob, ele pegou a arma dele e ficou ali passando no corpo dela pra ela não esquecer que ele tem uma arma e que é pra ela obedecer ele. E todo esse terror durou 26 horas. E nesse tempo, o Bob abusou da Lisa de várias formas, diversas vezes. E também dava tapas e vários socos nelas. Muitas vezes ele ficava fazendo várias perguntas pra ela, tipo, qual o nome, idade, quem era a família dela, os amigos, se ela se dava bem com os amigos, se ela tinha amigos, enfim, fazia várias perguntas pra ela. E aí a Lisa, ela sempre respondia, mas ela falava mentira. Ela falou que o nome dela era Carol, que ela tinha 19 a 20 anos. E ela sempre mentia tudo que ele perguntava pra ele não ter informações verdadeiras dela, né? A Lisa, aos poucos, ela foi assim, entrando no jogo dele. Ela foi criando uma estratégia. Ela começou, a não contrariar ele, assim, parecer calma, falar com ele assim, normal, sabe? Tratar ele bem, já pra entrar no jogo ali na mente do louco, né? E aí, quando ela teve essa ideia de fazer, tentar essa estratégia, ela lembrou muito do namorado da avó, porque toda vez que ela contrariava ele batia nela, ele ameaçava ela, enfim. Então ela pensou, se eu ali obedecer, ele não vai me bater e talvez ele me solte, né? E aí ela foi usando isso com ele. Já em um outro momento, que ele estava ali no sofá, o Bob deu um sanduíche e refrigerante pra Lisa.
E aí a televisão tava ligada e tava passando o noticiário. E aí lá no jornal tava falando da Lisa, que ela tava desaparecida e não sei o que. Tava dando todas as informações ali dela. E aí a Lisa, na hora, caiu a ficha que ela tava em perigo, porque até então ela tava tão em choque que ela não notava que tava ali correndo risco, nem nada. Só que quando ela ouviu o jornal, ela ficou, meu Deus, posso morrer a qualquer momento. Então ela começou a gritar, a chorar. E aí o Bob mandou ela ficar quieta e apontou a arma de novo na cabeça dela e falou se ela não ficasse quieta, ele ia ser obrigado a matar ela. E então a Lisa percebeu que com aquela frase ali do Bob, ela ainda tinha chance de viver, porque ele poderia ter matado ela há muito tempo. Mas ele falou, senão eu vou ser obrigado a te matar. Então ele não queria matar ela. Então ela criou uma esperança ali que ela poderia sim viver. Como eu falei, o Bob abusou da Lisa várias vezes e numa dessas vezes ele pegou a mão dela e colocou ali no seu rosto. Então a Lisa conseguiu sentir que ali no rosto dele tinha algumas cicatrizes, que ele tinha uma orelha pequena, que o bigode dele era mais curto e ela conseguiu também perceber a distância do olho dele, né, se era mais distanciado, se era mais juntinho. E ela também sentia o cheiro dele, era um cheiro de limpeza. Em outro momento, ele deixou a Lisa ir no banheiro sozinha. Então ela teve a ideia de deixar as digitais em todos os lugares. Ela deixou no espelho, ali na privada, na toalha, nos pegadores, ali na torneira. Ela deixou as digitais em tudo, porque caso a polícia encontrasse aquele apartamento, eles saberiam que a Lisa passou por ali, né, enfim. Em uma conversa ali dos dois, a Lisa perguntou por que o Bob estava fazendo aquilo com ela e ele falou que estava se vingando das mulheres porque nenhuma valia a pena e que ele tinha passado por um término recente que foi bem difícil. Nisso a Lisa continuava ali com a sua estratégia. Ela falou que tinha gostado muito do Bob, que ele era um homem bom, que ela queria ter conhecido ele de outra forma, que ela poderia até ser a namorada dele. E que ela ia cuidar dele e que ninguém ia saber desse sequestro. E ali, continuando a estratégia, a conversa, ela falou que morava com o pai dela e o pai dela estava muito doente, que o pai só tinha ela, então ela cuidava do pai dela, que o pai dela precisava muito dela, que o pai dela estava muito preocupado, que se ele soltasse ela ali pra ficar com o pai, ela não ia contar pra ninguém do sequestro, enfim. Ela sempre se mostrava muito compreensível com o Bob, muito assim, boazinha, que faria tudo pra ele, então ele acabava sendo menos violento. Depois de umas horas, ele pergunta pra Lisa qual é o endereço dela, que ele falou que vai levar ela de volta pra casa. E durante essa viagem, ele faz uma parada em um caixa eletrônico e a Lisa percebe que ele tá com roupas brancas. E aí ela também, assim, viu pela brechinha da venda, que eles estão próximos de um motel. Então o Bob deixa a Lisa ali atrás de uma empresa e fala que sente muito e só não matou ela por causa do pai. E ele fala pra ela esperar 5 minutos pra poder tirar a venda, que é o tempo que ele vai entrar no carro e fugir. E depois desses 5 minutos, a Lisa tira a venda e na frente dela tem um enorme carvalho e ela fica, tipo, muito esperançosa. Ela fala, gente, estou viva. E até numa entrevista ela fala, vou ler aqui pra vocês, que ela falou. Quando ele me soltou e foi embora, eu tirei a venda e vi este incrível carvalho. Eu queria antes estar morta e agora eu quero viver. Tive uma segunda chance na vida. E tudo isso aconteceu às 4 da manhã. Então quando a Lisa saiu ali daquela área onde foi deixada, ela correu muito pra chegar em casa. E cada carro que passava ali, ela ficava com o coração disparado, achando que era o Bob que voltou, que se arrependeu e ia matar ela. Então ela corria desesperadamente. Chegando em casa, quem recebe ela é o namorado da avó. Ele pega ela pelo cabelo, joga no chão e começa a bater nela várias vezes, fazendo várias perguntas, tipo, onde você tava, o que você fez, não sei o que, e falando que ela estava traindo ele. A Lisa falou que foi sequestrada, ela contou toda a história pro namorado da avó e pra avó, só que ninguém acreditava nela. E, gente, isso é muito revoltante. Real. Então, logo depois a avó liga pra polícia falando que a Lisa apareceu, que ela tá bem, só que ela tá falando que foi sequestrada e a avó falou pra não ligarem porque deve ser conversa fiada, que ela está mentindo.
Só que a polícia realmente fica preocupada e fala que querem conversar com a Lisa pra saber o que aconteceu e por que ela está falando aquilo. Já na delegacia, a Lisa está conversando ali com uma detetive e a moça pede pra ela repetir várias vezes a história porque ela não tá acreditando, porque a Lisa tá muito calma e tudo que ela fala não parece ser real, porque até então o cara deu comida pra ela, soltou ela, enfim. Então essa detetive não acredita e a Lisa tem que ficar repetindo a história várias vezes. Então a Lisa se cansa ali daquele momento e pede que quer falar com outro detetive. E aí entra o sargento Larry Pinkerton. O Larry, ele trabalhava na unidade de crimes sexuais. E aí a Lisa até comentou que ela ouviu ali nos corredores que o Larry falando com outra detetive, falando que acreditava na história dela e que ela não estava mentindo. Ali a delegacia estava bem agitada porque, além do caso da Lisa, eles estavam tentando encontrar um serial killer que estava assassinando várias moças ali na região de Tampa. E a Lisa, ali em casa, ela estava vendo o noticiário e viu que mais um corpo foi encontrado. Então ela liga pro detetive e ela sugere que talvez esse serial killer que está aí matando as mulheres possa ser o seu sequestrador, e o detetive leva essa informação em consideração. E também nessa mesma ligação, a Lisa fala que lembra de algumas coisas que precisa contar pro detetive. E aí ela começa a falar da marca do carro, a cor, que eu falei no começo pra vocês, né, os degraus que ela contou. Ela conta vários detalhes pro detetive pra ver se ajuda em alguma coisa. Com essas informações, o Larry teve a ideia de hipnotizar a Lisa pra que ela, de alguma forma, consiga lembrar alguma coisa que tá ali no cérebro e ela não falou. Então ele pretende hipnotizar ela pra ver se ela consegue lembrar de mais detalhes que possam sim ajudar. Só que como ela é menor de idade, ela precisava de uma autorização escrita, né, dos responsáveis pra permitir essa hipnose. Só que aí o detetive falou com o namorado da avó e ele não permitiu. Ele ficou todo grosso, ignorante, falando que não era pra fazer isso com ela. E aí a Lisa começa a chorar e aí o detetive pergunta o que tá acontecendo, o que tem de errado. E aí a Lisa decide contar toda a história, que ela é abusada e tudo mais. Então ela conta tudo pro Larry. Logo depois dessa confissão da Lisa, o Morris ele é preso por abuso sexual de menor. E a Lisa ela vai pra um lar de adolescentes, porque caso o Morris fuja ou ele seja solto, ele não vai saber a localização da Lisa. Após uns dias, o Larry ele leva fotos de vários suspeitos pra ver se a Lisa consegue reconhecer algum, né, que possa ser o Bob. A Lisa já vê uma foto lá e fala, é esse, porque por uns segundos assim ela conseguiu ver bem rápido como o Bob era. Então o Larry resolve fazer o caminho onde a Lisa foi deixada, que era naquele carvalho. Então a Lisa ela vai ali dando as indicações que ela acha onde foi o lugar, né, de acordo com o pouco que ela via, e eles chegaram ali no local. E ali eles pararam bem no caixa eletrônico onde o Bob tinha parado e era o único naquela área. Então ali o detetive já liga pro banco pra saber as últimas transações que foram feitas naquele caixa eletrônico, desde o sequestro da Lisa até o dia que soltaram ela. E ali o banco ele já consegue informar, e só uma pessoa que usou aquele caixa eletrônico. E aí lembra que eu acabei também de falar que ela viu que o carro era um Dodge Magnum, acho que é assim o nome. E aí a Lisa falou isso pro policial, né, o nome do carro. Veio uma lembrança bem vaga que ela já tinha visto esse carro algumas vezes ali. Enquanto ela fazia o caminho pro trabalho, ela já tinha visto esse carro passar algumas vezes. Então o detetive já falou pra verificarem os bancos de dados da Flórida pra ver quem tinha esse carro, né? E, de novo, apareceu o mesmo nome que apareceu no caixa eletrônico, que era do Bob. E no dia 16 de novembro de 1984, o Bob ele foi preso do lado de fora de um cinema. E nesse tempo ele já tinha assassinado mais 2 mulheres. Depois que o Bob foi preso, a Lisa ela foi morar com seus tios, a Carol e o Jim, onde foi muito bem recebida. E 2 anos depois ali do sequestro, a Lisa ela se casou com um colega de trabalho. E logo depois ela teve uma filha e depois de 5 anos o casal se separou. Mas a Lisa ela continua ali usando o sobrenome do ex-marido, que é Noland. Então ficou Lisa Noland.
Em alguns relatos, a Alisa falou que sofreu estresse pós-traumático e crise de depressão e alguns pesadelos. Impossível não ter, né? O primeiro julgamento do Bob foi no dia 22 de abril de 1985, na Flórida, pelo assassinato Virginia Johnson. Associaram o caso com cabelo e fibras que foram encontradas, então Bob acabou confessando. O julgamento ele durou uma semana e Bob foi considerado culpado e foi condenado à cadeira elétrica. Eu tô falando desses casos aqui, mas foram várias mulheres que ele matou, abusou, enfim, tudo, né? Só que eu acabei não focando muito. Eu falei só aquelas 4 e a Lisa, que foi a principal. Mas teve muitas outras que eu acabei não citando aqui pra não ficar um vídeo tão longo. E como eu falei, já teve muitos vídeos desse caso, então provavelmente vocês já devem ter visto. Enfim, então eu dei só uma resumidinha aqui, só pra deixar claro. No dia 24 de setembro de 85, ele confessou que era culpado de todos os crimes e recebeu 26 sentenças de prisão perpétua. Em abril de 2019, o governador Ron DeSantis assinou a sentença de morte do Bob. Ele passou 34 anos no corredor da morte. No dia 23 de maio de 2019, o Bob recebeu a injeção letal e às 6h55 da noite ele foi declarado morto. E antes de fazerem o procedimento, perguntaram se ele queria falar alguma coisa, dar algum discurso, sem se desculpar, enfim, alguma coisa. E a única palavra foi não, e a única e última palavra, né, foi não. Ele só fechou os olhos e fizeram todo o procedimento e é isso. E tinha cerca de 25 pessoas ali no local. E uma dessas pessoas era a Lisa, a família dela, amigos e parentes das outras vítimas que ele fez também, que não sobreviveram. A Lisa, ela fez questão de ficar ali na primeira fila e após a execução ela falou com os repórteres, ela deu algumas entrevistas e ela falou umas coisinhas aqui e eu vou ler pra vocês. Eu queria olhá-los nos olhos, eu queria ser a primeira pessoa que ele visse. Infelizmente ele não abriu os olhos. Foi reconfortante saber que isso estava acontecendo. Eu comecei a chorar depois que tudo estava acabado. A paz que veio sobre mim é um sentimento muito bom. E na mesma entrevista ela também disse: Bob Joy Long, obrigada. Obrigada por me escolher em vez de outra garotinha de 17 anos. A razão pela qual eu digo obrigada agora é porque eu te perdoei pelo que você me fez. Se não tivesse te perdoado, eu poderia estar em minha própria prisão sem paredes. Deus me mostrou que a única maneira de ser realmente livre é o perdão completo. Gente, eu vi essa entrevista que ela deu, né, depois da morte do cara. Ela falava chorando, assim, ela cortava as palavras. Foi linda. Foi uma reportagem linda ali, perfeito, eu chorei junto com ela. E eu fiquei assim, caramba, ela conseguiu perdoar. Gente, eu não perdoo uma pessoa que criticou minha religião ou falou alguma coisa de mim, eu não perdoo. Imagina perdoar alguém que, né, abusou de você, enfim. Queria ter essa maturidade, esse pensamento, mas não tem. Atualmente, a Lisa ela tem 55 anos e é vice no gabinete do xerife do condado de Hillsborough, na Flórida, que foi o mesmo escritório que capturou o Bob. Ela também trabalha como oficial de recurso da escola e é palestrante motivacional. E continua amiga de Larry Pinkle. E em 2018, quando o filme Acredite em Mim, a história de Lisa McVeigh foi lançado, passou uma exibição especial no cinema de Tampa, onde o Bob foi capturado. A Lisa compareceu e o dinheiro dos ingressos foi para Mary Liz House, que presta serviço a vítimas de violência doméstica. E o vídeo foi esse. É uma história incrível porque, gente, a menina é inteligente demais. Se fosse eu já estaria ali, ó, morta. Nunca que eu ia pensar nisso. Ela ajudou muito a polícia, porque a polícia tava já há um tempo investigando esse serial killer e eles não tinham sucesso. Então a Lisa ali com as suas dicas foi ajudando e conseguiram ver que todas as vítimas desse cara tinham esse nylon vermelho, como eu falei pra vocês decorarem. Esse foi o ponto-chave e tava muito mais difícil porque ele não tinha um modus operandi, né, como falam. Ele não pegava só mulher de tal cor, de tal idade, de um jeito. Eram diversas mulheres
A maioria eram prostitutas e garotas que dançam em bares noturnos, mas tinha outras que não eram, então os policiais estavam um pouco confusos. E o que ligava muito todas as vítimas eram essas fibras de nylon vermelhas, né? E a morte delas não eram iguais, umas morriam com um tiro na cabeça, outras eram estranguladas, enfim, tinha vários tipos, então isso que deixou muito mais difícil e a Elisa veio ali pra ajudar. Foi a peça que faltava ali daquele quebra-cabeça. Então ela foi muito fundamental pra pegar ali, né, capturar o Bob. E é uma história muito motivacional porque ela tava ali no fundo do poço, queria morrer, tava passando por várias coisas. E depois, no mesmo dia que ela ia tentar se matar, ela tava tentando sobreviver. E agora ela tá ali ajudando várias mulheres também. E, gente, é incrível. É uma das histórias, um dos casos mais, assim, incríveis que eu achei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de ver o filme na Netflix, eu acho que vocês não vão se arrepender. E até o próximo vídeo. Tchau!